Olá, pessoal, boa noite. Muito obrigado aí, todos vocês que estão presentes. Vamos já ir iniciando nosso encontro de hoje. Normalmente eu espero uns 10 minutinhos, né, até o pessoal todo entrar. Então, como é de praxe, né, vamos aguardar mais um pouquinho. Mas, enquanto isso, a gente pode dando uma relembrada, né, o que a gente viu até aqui. A gente está no capítulo 5 do livro, né, o Sutra do Lótus, a biografia. Eu estou vendo que tem alguns nomes novos aqui que talvez não acompanharam, né, nossas últimas leituras. Basicamente, nós estamos falando a respeito da recepção do Sutra do Lótus no Ocidente, né, especialmente nos círculos de estudos orientais, né, da Europa do século XIX, né, e a gente está focando principalmente aí até então na história do Burnouf, né, que foi a primeira pessoa que fez uma tradução do sânscrito para um idioma ocidental de um texto budista, né, e esse texto budista escolhido por ele foi justamente o Sutra do Lótus. Então, a gente viu que ele fez várias considerações, né, a respeito do que seriam os sutras legítimos, né, de acordo com ele, sutras posteriores inventados após um longo tempo do falecimento do Buda e de acordo com essa classificação que ele mesmo criou, né, os textos mais diretos, mais práticos, mais pragmáticos, né, seriam os textos originais do budismo primitivo, enquanto os textos mais floreados, poéticos, metafísicos, né, seriam um desenvolvimento posterior, né? Mas, claro, né, isso a gente viu que ajudou a moldar um pouquinho da ideia que a gente tem do budismo no Ocidente hoje, né? A gente, eu digo assim, as pessoas em geral, mas só que isso não reflete necessariamente uma verdade histórica, né? E mesmo que o Sutra do Lótus se enquadrasse claramente, né, nessa segunda categoria dos textos que teriam sido inventados após a morte do Buda, ainda assim ele mereceu uma atenção especial por parte do Burnouf, né? E o livro ele tenta entender um pouco melhor isso, né? Se essa atenção especial foi por conta do fato de que Burnouf já tinha começado a traduzir o texto, outros motivos também incluiriam o fato dele ter encontrado valores cristãos, né, universais nas páginas do Sutra do Lotus. Outro motivo, né, teria sido o fato de que ele encontrou parábolas, né, no texto do Sutra do Lotus que ele achou que eram muito relevantes, muito importantes. Então, o texto, né, o nosso livro, ele elenca aí algumas possibilidades pelas quais, né, o Burnouf, ele criticou tão acidamente, né, outros sutras Mahayana, mas especialmente o Sutra do Lotus, ele organizou, né, e publicou, e depois da sua morte foram feitas novas publicações do Sutra, com vários apêndices, vários comentários que ele mesmo escreveu, né, ainda que a maioria desses comentários não tratassem diretamente de assuntos relacionados, ligados ao Sutra do Lótus, tão pouco relacionados aí ao budismo Mahayana, né? Então, essa é um pouquinho da história da recepção, né, do budismo no Ocidente, pelo menos o Ocidente do século XIX, começo do século XX, ainda profundamente marcado, né, pelos ideais iluministas de racionalidade, cientificidade, né? Esse tipo de coisas aí que marcaram o pensamento daquele tempo, né? Então, já praticamente deu o horário aqui, vamos iniciar, né? Então, para a gente começar, eu convido todos a fazer gachô e a gente recitar o Daimoku juntos 3 vezes. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Muito obrigado. Vamos compartilhar a tela aqui do texto para que a gente possa ler juntos.
vi que a Maria perguntou, né, aqui no grupo qual é o livro que eu estou lendo. Então, o livro, ele é a biografia do Sutra do Lotus, né? É, tá lá no nosso Drive, né? Quem não tem acesso ao Drive, dá uma olhadinha na descrição do grupo, né? O livro é esse aqui, na Sutra do Lotus, uma biografia, né? Escrito por Donald Lopes Jr. Então, tá lá disponível uma versão que a gente fez traduzida por inteligência artificial, né? Não é a melhor das traduções, mas ajuda a gente bastante, tá? Então vamos lá, eu vou lendo e depois da nossa leitura a gente abre aí os nossos comentários, tá bom? Então vamos lá. E assim, 1844 não foi um bom ano para o Sutra do Lótus, com sua chegada à América complicada por toda sorte de coisas. É claro para nós, hoje, que a pregação de Buda, na edição de janeiro de 1844 de Dial, é de fato a pregação de dois Budas, e de dois Budas muito diferentes. Da perspectiva do Sutra do Lótus, o primeiro Buda, o Buda nascido como príncipe que praticou austeridades e ensinou as quatro nobres verdades, o Buda que Burnoff chamou de Buda dos Sutras Simples, era um expediente, uma emanação, uma exibição, um fantasma. O outro Buda era o Buda que proclamou que existe apenas um veículo. O outro Buda era o Buda que declarou que sua existência é ilimitada. Contudo, diferentemente do 11º capítulo do Sutra, os dois Budas não se sentaram amigavelmente lado a lado. O Buda de Burnoff destituiu o Buda do Sutra do Lótus do trono. Ele não retornaria por muito tempo. E assim, o Sutra do Lótus quase desapareceu na Nova Inglaterra, mas ao final do século XX estava de volta a Boston, em uma forma que Burnoff, ou Elizabeth Peabody, ou Thoreau, ou Salisbury não teriam reconhecido, como veremos no capítulo final. O Sutra do Lótus teria dois momentos adicionais na Europa do século XIX, um esperado e outro bastante inesperado. A partir de 1879, o discípulo de Burnoff, Friedrich Max Miller, então professor de religião comparada em Oxford, e que logo se tornaria o orientalista mais famoso do século, iniciou um projeto massivo denominado Sacred Books of the East. Prosseguindo até 1910, incluiu 50 volumes. Destes 10 foram dedicados a vários textos budistas. Ao final do século XIX, era a opinião geral dos estudiosos europeus que a tradição Pali do Sri Lanka e do Sudeste Asiático representava mais fielmente o budismo primitivo, ou o budismo original, descrito por Burnoff, sendo Mahayana, especialmente como era encontrado na China, no Japão e no Tibete, desvalorizado. Isso se reflete nos livros sagrados do Oriente, em que apenas 2 dos 10 volumes dedicados ao budismo tratam de textos budistas Mahayana. O 49º volume, intitulado Mahayana Buddhist Texts, publicado em 1894, inclui o Sutra do Diamante, o Sutra do Coração, bem como as versões curta e longa do Sukhavati-vyuha e Amitayurdhyana, os principais textos das escolas da Terra Pura do Japão, provavelmente incluídos por sugestão de estudantes japoneses que estudaram sânscrito com Max Miller em Oxford. Outro texto nesse volume é a Vida de Buda, escrita por Ashwaghosa, o Buddha Charita, que não constitui de fato um texto mahayana. O outro volume dedicado ao Mahayana, o outro volume dedicado ao Mahayana foi o volume 21, publicado em 1884, né, o Sutra do Lótus. Aparecendo integralmente em inglês pela primeira vez, foi traduzido do sânscrito pelo grande estudioso holandês Hendrik Kern, 1833-1917. Como Burnoff, Kern era filólogo e a maior parte das 31 páginas de sua introdução à tradução é dedicada a questões filológicas e a comparação entre o Lotus e vários textos hindus, incluindo o Bhagavad Gita. Kern não discute a importância do Sutra do Lotus, nem porque este deveria ser considerado um dos livros sagrados do Oriente. Ele simplesmente escreve que, sendo o Lotus uma das obras fundamentais do Mahayana, o estudo dele não pode deixar de ser útil para a devida apreciação daquele sistema notável. Em defesa do Sutra contra os críticos do Mahayana, ele escreve:
Se o sistema do Lotus pode ser considerado concordante com o que se supõe ser o budismo genuíno, não é aqui o lugar para discutir. No que concerne à Igreja do Norte, o livro deve ser reconhecido como a própria essência da ortodoxia, e é o último, o supremo, o mais sublime dos sutras expostos pelo Senhor. É, por assim dizer, o Shiromani, a joia da coroa de todos os sutras. Ele identifica os principais ensinamentos do Lotus como todos devem buscar tornar-se um Buda. E o Buda não é um determinado indivíduo que viveu um curto período de tempo em algum lugar na Índia, mas o ser sublime que tem sua morada constante no Gridakuta. Diferentemente de Burnoff, Kerr não fecha os olhos para os elementos sobrenaturais que abundam no Sutra. Em sua única descrição do estilo do texto, ele escreve que o Sutra do Lotus possui o caráter de uma apresentação dramática, uma peça de mistério não desenvolvida, na qual o principal interlocutor, não único, é Shakyamuni, o Senhor. Consiste em uma série de diálogos iluminados pelos efeitos mágicos de um cenário pretensamente sobrenatural. As partes fantasmagóricas de todo têm a clara intenção de nos impressionar com a ideia do poder e da glória do Buda, assim como seus discursos visam expor sua sabedoria incomparável. Kern especula de forma perspicaz sobre as circunstâncias sociais da composição do sutra, vendo a grande ênfase atribuída à pregação como um sinal da importância do proselitismo para a sobrevivência e o florescimento do Mahayana. Sobre a tradução de Burnoff, Kern escreve: Em primeiro lugar, devo declarar que não posso me expressar em termos suficientemente elogiosos sobre o benefício que obtive da tradução francesa do ilustre Burnoff. Tomei aquela obra integralmente como meu modelo sem ter sido capaz de alcançar a sua excelência. As discrepâncias materiais entre sua tradução deve-se, em parte, ao fato de eu ter seguido outros mestres, né? Em parte, a outra interpretação, especialmente de gatas frequentemente corrompidos e difíceis. Se algum leitor não familiarizado com as dificuldades peculiares desses gatos se admirar da ocorrência de numerosas discrepâncias, eu repetiria as palavras do prefácio à versão chinesa de 601 DC e lhe solicitaria não ter qualquer suspeita sobre essas diferenças. Que ele compare o fragmento da tradução de Kumarajiva na página, né, XL, né? Agora não me lembro que número que é XL, acho que é 100, enfim, não sei, com as passagens correspondentes às traduções francesas e inglesas, e observará que a diferença do trabalho do erudito budista do século IV e das duas versões europeias é muito mais considerável do que entre essas últimas. Entre 1908 e 1912, Kerr, com a colaboração do estudioso japonês Nanjo Bunyo, 1849-1927, embora os dois jamais tenham se encontrado, produziu uma edição crítica do texto em sânscrito do Sutra do Lotus. Foi publicado em 5 partes na Biblioteca Búdica, editada em São Petersburgo. Descrevendo a importância dessa tradução, encontramos o seguinte na edição de novembro de 1948 do periódico de budismo japonês Dai-Horin, Grande Roda do Dharma. Para que o Sutra do Lotus fosse publicado, primeiro, os homens de gênio na Europa tiveram de voltar sua atenção para o estudo do sânscrito, a fim de estabelecer os fundamentos para o surgimento de Eugênio Burnoff. Então, a dedicada coleção de textos de Hodgson e outros teve de criar a oportunidade para a tradução francesa do Sutra do Lotus pelo gênio Burnoff. Então, o entusiasmo de Burnoff teve de se espalhar para Max Miller e seus discípulos, e então de ser exposta para Nanjo, Kasahara e outros que vieram estudar na Europa, vindos do Extremo Oriente. Devemos ter em mente que um único grande projeto cooperativo entre Oriente e Ocidente, bem como a operação de raras conexões kármicas, tornou este trabalho possível. Em 1925, a tradução de Burnoff foi republicada em Paris em 2 volumes, tradução e notas no primeiro volume, apêndices no segundo volume. Uma edição de resto idêntica à obra original de 1852, exceto pela adição de um breve prefácio de Sylvain Lévy, um dos principais estudiosos europeus do budismo da época. O prefácio constituiu em grande parte uma homenagem a Burnoff. Acerca dos apêndices, Lévy escreve: No que diz respeito aos memorandos que seguem a tradução e que elucidam termos obscuros, eles não apenas se apresentam como fontes de informação sempre valiosas, eles permanecem modelos consumados da discussão científica. Eles nos auxiliam não apenas a compreender o texto,
mas também a penetrar nos delicados processos do pensamento dedicados inteiramente à busca pela verdade. A tradução do Sutra feita por Kerr do sânscrito para o inglês ainda é bem considerada por sua precisão. Isso não significa que a tradução francesa de Burnouf tenha permanecido sem ser lida. Em 24 de junho de 1871, Gustave Flaubert escreveu a seu amigo de infância Frédéric Baudry, um filólogo, estudioso de sânscrito e tradutor dos irmãos Grimm, 30 anos antes. Baudry havia estudado com Burnouf. Flaubert escreveu: Ó Bodhisattva, ó jovem de nobre nascimento, ó perfeito Buda, como uma velha cegonha estou triste e abatido em espírito, como um velho elefante caído na lama, careço de força. Necessito, ó jovem de nobre nascimento, da quarta das, da quarta das plantas medicinais que induzem o bem-estar em qualquer situação, qualquer que seja ela. Li o Lalita Vistara, ó Bodhisattva. Li o Lótus da Lei Maravilhosa, ó jovem de nobre nascimento, mas eu passaria inumeráveis, centenas de milhares de cotis de calpa sem compreender, ó santo nome de Deus, em que consiste Buda. Busco dentro de mim mesmo para saber se não possuo as 32 qualidades do imbecil. Em suma, enviar-lhe-ei ao final da próxima semana pelo Barthélemy Santillari, pelo Barthélemy Santillari. Agradeço-lhe pela lenda do cervo, mas o que me falta especialmente é a teologia do budismo, as próprias doutrinas do Buda. O senhor provavelmente me virá no final de julho ou no início de agosto. Se o senhor vir Renan, transmita-lhe meus calorosos agradecimentos por seu livro. Parece-me que a política está se acalmando. Ah, se as pessoas pudessem acostumar-se a viver sem princípios, isto é, sem dogmas, que progresso! Aqui estão duas linhas de O Lótus da Lei Maravilhosa que me deixam louco. Elas tratam de uma casa assombrada por demônios. Agarrando os cães pelos pés, eles os viram de costas e, rosnando, apertam suas gargantas e têm o prazer em sufocá-los até a morte. Que imagem! Como se pode vê-la? Não dá vontade de fazer o mesmo? Adeus, velho Rishi. Ó, a lei. Ó, a Assembleia. Flaubert assinou a carta. Seu discípulo. Flaubert era claramente um estudioso do budismo. Na época em que escreveu essa carta, estava trabalhando na versão final de A Tentação de Santo Antônio, que seria publicada em 1874. No quinto capítulo dessa grande obra, os ídolos de todas as nações aparecem a Santo Antônio e Hilarião. Entre eles está o Buda, que apresenta um relato extenso e preciso de sua vida e seus ensinamentos. Flaubert também trabalhava em sua obra-prima póstuma, Bouvard et Pécuchet, na qual faria seus heróis cômicos falarem favoravelmente sobre o budismo, para grande alarme de seus convidados. Em seu dicionário de ideias feitas, ele define o budismo como religião falsa da Índia, reproduzindo o que apareceu na primeira edição, 1842, do Dictionnaire Bullet, né? Sabemos por suas cartas que, em preparação para a sessão sobre o Buda em A Tentação de Santo Antônio, Flaubert estudou a Introdução à História do Budismo Indiano de Burnouf, bem como sua tradução do Sutra do Lótus. Como indica a carta acima, Flaubert vinha estudando o budismo de maneira bastante séria e havia lido a tradução de Burnouf do Sutra do Lótus de forma bastante cuidadosa, evocando seu estilo, incluindo o uso do vocativo. Referindo-se às 4 plantas que o médico coletou dos Himalaias na parábola do homem cego, no capítulo 5, ele diz que está cansado e desanimado e precisa de tal planta. Ele estudou Lalita Vistara, a extravagante biografia do Buda, que fora traduzida para o francês a partir do tibetano por Philippe Edouard Foucault, outro aluno de Burnouf, e publicada em 1847. Ele leu a tradução de Burnouf do Sutra do Lótus, publicada em 1852. E não apenas a tradução, mas também os extensos apêndices, nos quais se encontra uma longa discussão sobre as 32 marcas do super-homem, Mahapurusha, com as quais o Buda é dotado. Flaubert teme que sua incapacidade de compreender o Buda, ainda que despendesse cotis de calpas, deva-se ao fato de ser dotado das 32 qualidades do imbecil. Ele diz a Baudry que irá pedir-lhe que lhe envie o livro de Barthélemy Saint-Hilaire, mais um aluno de Burnouf, que escreveu diversos livros sobre o budismo, incluindo Le Buda e a Religião, né? Ele solicita que seus agradecimentos sejam transmitidos a Ernst Renan, grande erudito bíblico, ainda outro discípulo de Burnouf. Apesar desses estudos, ele lamenta não compreender as doutrinas de Buda, nem compreender em que consiste Buda,
Certamente um dos grandes mistérios do budismo e uma questão que tem integrado e intrigado os leitores do Sutra do Lótus há séculos. Mas, por ser Flaubert, que descreveu os demônios que tentaram Santo Antônio com tamanha riqueza de detalhes, ele cita uma passagem do Sutra do Lótus que raramente é citada em outros contextos. Entre os muitos horrores da casa em chamas, onde as crianças brincam alegremente no capítulo 3, está a presença de kumbandas, semideuses anões conhecidos por seus testículos gigantes. Flaubert fica cativado pela descrição desses demônios estrangulando cães. Isso não te faz querer fazer o mesmo? O Buda de Burnouf não permaneceria dormente dentro de seu stupa. De fato, aquele stupa emergia de sob a terra, e não a terra da Índia, mas a terra da Europa, onde o Buda seria transformado de um ídolo longamente difamado, adorado por pagãos, em um filósofo de carne e osso, a ser honrado por eruditas. Claramente, este Buda, o Buda que Burnouf inventou em Introdução à História do Budismo Indiano, era, da perspectiva de seus devotos chineses e japoneses, o Buda da primeira metade do Sutra do Lótus. O Buda que não era senão uma aparição. O Buda que, como príncipe, fingiu renunciar ao mundo. O Buda que fingiu buscar e encontrar o caminho para o Nirvana. Burnouf, desconhecendo os exegetas da Ásia Oriental, de fato, inverteria a hierarquia deles. O Buda deixou o palácio e ensinou as quatro nobres verdades. Era o verdadeiro Buda. O Buda que denuncia esses ensinamentos e afirma que pode ver para sempre é o falso Buda. Em Introdução à História do Budismo Indiano, Burnouf abordou especificamente as qualidades divinas do Buda no Sutra do Lótus e declara que ele não é Deus. Não se encontra ali o menor traço da ideia de Deus, nem de qualquer Buda superior ao último dos Budas humanos, a Shakyamuni. Aqui, como no Sutra é simples, é Shakya quem é o mais importante, o primeiro dos seres. Embora a imaginação do compilador o tenha dotado de todas as perfeições de ciência e virtude aceitas entre os budistas, embora Shakya já assuma um caráter mitológico, quando ele declara que faz muito tempo desde que cumpriu os deveres de um Buda e que ainda deve cumpri-los por muito tempo apesar de sua morte iminente, a qual não destrói sua eternidade, embora ao final ele seja retratado criando Budas a partir de seu corpo, os quais são como imagens ideais e reproduções de sua pessoa mortal, em nenhum lugar Shakya é dominado Deus. Shakyamuni, né, é denominado Deus. Conforme discutido acima, podemos ler o projeto completo de Burnouf como dois livros, três livros ou um único livro. Os dois livros, conforme observado, são A Introdução à História do Budismo Indiano e O Sutra do Lótus. O primeiro publicado em 1844, quando Burnouf estava vivo, o segundo publicado em 1852, quando ele já havia falecido. Contudo, há outra maneira de dividir os livros em dois, uma mais próxima de sua cronologia e talvez mais próxima do coração de Burnouf. Aqui, a tradução do Sutra do Lótus, sem notas e apêndices, constitui a primeira parte, e a introdução à história do budismo indiano e as notas e apêndices ao Lótus constituem a segunda parte. E aqui também a hierarquia é invertida. O falso Buda aparece na primeira parte, o verdadeiro Buda aparece na segunda parte. E este segundo Buda, este Buda humano, o Buda que morreu na Índia há 2.500 anos, talvez tenha apenas fingido morrer, pois ele vive hoje. Aí a gente encerrou o capítulo 5. E agora a gente vai para o capítulo 6, o Sutra do Lótus no século XX. Em 1868, no Japão, o shogun foi deposto e o imperador foi restaurado ao poder. O governo Meiji logo estabeleceu uma ideologia estatal de influência shintoísta centrada na figura de um imperador divino. Na esteira de éditos governamentais que separaram o budismo e o shintoísmo, a violência eclodiu sob o slogan abolir o Buda e destruir Shakyamuni Buda, Haibutsu Kishaku. O budismo foi atacado como uma instituição estrangeira e anacrônica repleta de corrupção, um parasita da sociedade e propagador de superstição, bloqueando a entrada do Japão no mundo moderno. Milhares de templos budistas foram fechados e milhares de monges retornaram à vida laica. Nas últimas décadas do século XIX, intelectuais budistas, abalados por essas mudanças, esforçaram-se para demonstrar a relevância do budismo aos interesses da nação japonesa ao promover um novo budismo, Shinbukyo, que fosse consistente com as tentativas do Japão de se modernizar e expandir seu domínio. Em tais esforços, as várias seitas do budismo japonês tiveram de cooperar entre si.
algo que não havia ocorrido nos muitos séculos de budismo no Japão. Apesar do famoso desdém de Nichiren por outras escolas do budismo no Japão, havia devotos do Sutra do Lótus que participaram desses esforços. Por exemplo, Arai Nisatsu, 1830-1888, releu criativamente as famosas quatro declarações de Nichiren, que, recordamos, afirmava que os seguidores do Nembutsu cairão no inferno a 20, os seguidores do Zen são demônios, o Shingon destruirá a nação e o Ritsu são inimigos do Estado. Ao ler os caracteres de maneira diferente, por exemplo, Zen significa literalmente contemplação, Avit significa incessante e Shingon significa palavra verdadeira. Ele interpretou a afirmação como: porque contemplamos o Buda, incessantemente os demônios são silenciados, porque nossas palavras são verdadeiras, traidores que destruiriam a nação são subjugados. Outros devotos de Nichiren insistiram no seu significado mais literal. Um dos esforços mais visíveis de cooperação assumiu a forma dos cinco volumes Fundamentos das Seitas Budistas, Bukkyo Kakushu Hoyo, obra conjunta do Bukkyo Kakushu Kyokai, o Comitê Budista Transsectário. Esse grupo também decidiu quem constituiria a delegação para representar o budismo japonês no Parlamento Mundial das Religiões em Chicago, em 1893, onde o representante Zen Shakusoen falou não sobre o som de uma mão batendo palmas, mas sobre a compatibilidade entre budismo e ciência. O papel dos seguidores de Nichiren em cada um desses empreendimentos é digno de nota. Um sacerdote de Nichiren, Honda Nisho, foi convidado a contribuir com um capítulo sobre Nichiren para Essenciais das Seitas Budistas. O texto que ele apresentou continha elementos que não eram particularmente transectários. Buscando representar com precisão os princípios do fundador, ele incluiu uma discussão sobre as famosas quatro declarações de Nichiren, sobre a terra pura conduzir ao inferno a vítios, em ser obra do diabo e etc., bem como uma discussão sobre caluniar o Dharma, do qual, como vimos, Nichiren acusou todas as outras seitas budistas no Japão de serem culpadas. O editor-chefe do projeto rejeitou essas duas sessões, levando Honda a recorrer aos tribunais em uma tentativa mal-sucedida de reverter a decisão, atrasando toda a publicação. Três dos editores de essenciais das seitas budistas também foram delegados no Parlamento de Chicago. A delegação inteira era composta por um grupo de 6 pessoas. Haviam 4 sacerdotes, representando Rinzai Zen, Shakusoen, Jodo Shinshu, Yatsubuchi Bunryo, Tendai, Ashizu Shitsuzen e Shingon Toki Horyu. Haviam também 2 leigos, os únicos membros que falavam inglês, Noguchi Zenshiro e Hirai Kinzo. Noguchi estava alinhado ao Jodo Shinshu, Hirai ao Zen. Ambos eram membros da Sociedade Teosófica e haviam desempenhado papéis importantes na visita do coronel Henry Olcott ao Japão em 1889. Não havia nenhum representante Nichiren no grupo. 2 sacerdotes Nichiren no Japão tomaram para si a iniciativa de enviar uma carta de protesto para John Henry Burroughs, o ministro presbiteriano de Chicago, que era o presidente do comitê organizador. Na carta, explicaram que os ensinamentos de Nichiren eram o único budismo verdadeiro e que membros de outras seitas não tinham o direito de representar o budismo no parlamento. Eles condenaram especificamente Jodo Shinshu e Shingon. A carta estava em japonês, de modo que Burroughs solicitou ao representante Shingon que a traduzisse para ele, o que levou ao envio de cartas ao Japão denunciando os sacerdotes Nichiren como tolos e ignorantes. Embora não houvesse nenhum membro Nichiren na delegação japonesa oficial, um devoto Nichiren chamado Kawai Yoshijiro estava presente e constava no programa. Provavelmente em razão da carta proveniente do Japão, ele não foi autorizado a discursar no parlamento. Uma tradução de seu artigo foi, contudo, incluída no volumoso registro em 2 volumes do parlamento produzido por Burroughs, intitulado Uma Declaração de Fé e a Verdade do Budismo. Ele começa: na Igreja Budista do Japão, existem cerca de 16 seitas, que se dividem novamente em mais de 30 subseitas, mas dentre essas denominações, a escola Nichiren destaca-se como preeminente, devido a seus ensinamentos estarem fundados
nas doutrinas verdadeiras e mais excelentes da lei budista, conforme ensinadas diretamente pelo abençoado Gautama Buda. O resto do ensaio é uma apresentação razoavelmente direta dos famosos três segredos, o Ronzon, o Daimoku e o Kaidan, a serem discutidos adiante. Quanto ao Daimoku, Kawai observa que Nichiren tem alcançado a iluminação, demonstra que até mesmo demonstra até mesmo que pessoas vulgares nos últimos dias da lei podem libertar-se de todos os males e tornarem-se Budas. Tentar ser um Nichiren deveria ser o primeiro motivo de qualquer pessoa que acredite nas doutrinas de nossa seita. O projeto Meiji de modernização do Japão estendeu-se às forças armadas. Vendo grande parte da Ásia sob a dominação colonial da Europa e da América, o Japão estava determinado a evitar tal destino, desenvolvendo rapidamente um grande e formidável exército ao estilo ocidental, modelado no da Prússia, e uma marinha, modelada na da Grã-Bretanha, que não apenas derrotaria tropas chinesas e brevemente tomaria o controle da Coreia em 1895, mas também derrotaria o exército russo uma década depois. O Japão não seria colonizado, ele se tornaria um colonizador. As seitas budistas do Japão, em geral, apoiavam fortemente esses esforços, enviando sacerdotes para servir como capelães militares. Parecia que o Sutra do Lótus não era mais necessário para proteger a nação de invasões estrangeiras. No entanto, o Sutra do Lótus seria invocado frequentemente na ascensão e queda do Império Japonês. Quando Tanaka Chigaku, 1861-1939, estava estudando para se tornar um sacerdote Nichiren no principal seminário da seita, ficou alarmado ao ver que o corpo docente estava promovendo shōjo, a abordagem gentil à conversão que Nichiren havia rejeitado, e desencorajando Shakubuku, o confronto agressivo dos caluniadores do Dharma que Nichiren havia exigido. O corpo docente considerava que, no clima atual, com o budismo sob ataque não apenas pelo governo, mas também por escritores shintoístas e confucionistas, o curso prudente era evitar alienar os companheiros budistas. Tanaka ficou horrorizado com isso. Ele era filho de um médico de Tóquio que havia sido devoto da Terra Pura antes de rejeitá-lo em favor dos ensinamentos de Nichiren. Embora seu pai tivesse falecido quando seu filho tinha apenas 8 anos de idade, Tanaka sempre se lembraria da convicção de seu pai. Uma de suas primeiras publicações foi intitulada Tratado sobre a Vida Conjugal Budista, a qual ele apresentou ao imperador e à imperatriz por ocasião de seu 25º aniversário de casamento em 1894. Em certo sentido, tratava-se de mais uma obra do período que buscava estabelecer a relevância social do budismo, neste caso, no domínio da vida familiar, onde os costumes confucionistas haviam prevalecido por muito tempo. Todavia, Tanaka também reiterou a doutrina de Nichiren sobre a relação essencial entre o Sutra do Lótus e o Japão, os quais, mantendo-se fiel ao tema geral do tratado, ele afirmou estarem ligados como marido e mulher. Trabalhando juntos, eles poderiam transformar o mundo em um campo búdico. Aqui, de maneira bastante contida, Tanaka estava se engajando na longa tradição de Nichiren de amoestar o governante. Em uma série de obras publicadas na primeira década do século XX, ele argumentou em favor da identidade entre o Sutra do Lótus e o Japão, afirmando, como Nichiren havia feito séculos antes, que o destino deste depende da promoção daquele. Tanaka escreveu: se mesmo por um único instante qualquer pensamento contra o Shakubuku surgir, então o Sutra do Lótus estará morto, e isso será a morte espiritual da nação. Para Tanaka, a essência nacional, Hokutai, do povo japonês, é uma manifestação do Sutra do Lótus. A forma física do Sutra do Lótus é o Japão, e o coração do Japão é o Sutra do Lótus. Grande parte do nacionalismo que se desenvolveu durante o período Meiji estava centrado na apoteose do imperador, promovida pelo governo naquilo que mais tarde viria a ser chamado de Shintoísmo de Estado, um culto do qual as seitas budistas eram excluídas. A reverência prestada ao imperador como uma divindade shintoísta era particularmente problemática para os seguidores de Nichiren, onde a atitude em relação aos deuses shintoístas havia sido por muito tempo o tema de debates acalorados. Tanaka forneceu sua própria solução. Após a morte do imperador Meiji, em 1912, ele realizou uma cerimônia Hakoe, as 8 conferências sobre o Sutra Lotus descritas no capítulo 4 acima,
Aqui, ele identificou as palavras e os eventos do Sutra com o estado Meiji. A estupa adornada com joias que emerge da terra, do capítulo 11, é o Japão. Os tambores celestiais que ressoam espontaneamente no capítulo 1 anunciam a derrota da China e da Rússia pelo Japão e a anexação da Coreia. O imperador é o rei nobre que entra em guerra contra os reis menores na parábola do capítulo 14. O rescrito imperial sobre educação do imperador em 1890, que todas as crianças em idade escolar do Japão eram obrigadas a memorizar, era um ensinamento sutil mencionado no capítulo 16. Tanaka declarou: Shakyamuni apareceu neste mundo para pregar o Sutra do Lótus. O Sutra do Lótus apareceu a fim de pregar o capítulo Duração da Vida. O capítulo Duração da Vida apareceu a fim de dar testemunho do discípulo fundamental Nichiren. O discípulo fundamental apareceu a fim de manifestar o Japão. O Japão apareceu a fim de salvar o mundo. Já em 1901, Tanaka havia declarado em uma obra intitulada Restauração da Nossa Seita: Nichiren é o general do exército que unirá o mundo. O Japão é seu quartel-general. O povo do Japão constitui suas tropas. Professores e estudiosos do budismo Nichiren são seus oficiais. O credo Nichiren é uma declaração de guerra e Shakubuku é o plano de ataque. A fé do Lotus preparará aqueles que vão à batalha. O Japão verdadeiramente possui um mandato celestial para unir o mundo. Para Tanaka, este não era um sonho vago. Na mesma obra, ele apresentou um plano detalhado, completo, com um orçamento de objetivos a serem realizados ao longo de 50 anos, em 10 períodos de 5 anos. Estes incluíam o estabelecimento de hospitais com equipe de enfermeiras devotas do Sutra do Lótus, a publicação de um jornal diário, a construção de uma linha de navios a vapor com milhares de embarcações, nas quais os passageiros navegando pelos oceanos do mundo ouviriam o Sutra do Lótus, a eleição de seguidores de Nichiren para assentos no parlamento até que controlassem a dieta nacional do Japão, o estabelecimento de centros missionários ao redor do mundo para que outras religiões pudessem perceber o erro de seus caminhos e abraçar o Sutra do Lótus. Ao final do período de 50 anos, ele previu que haveria 23 milhões 33.250 devotos do Sutra do Lótus ao redor do mundo. A missão estaria completa quando a cidade de Wellington, na Nova Zelândia, tivesse sido convertida. Ele escreveu: Por meio do Japão, a grande pacificação espiritual de todo o universo e de toda a humanidade deve ser realizada por toda a eternidade. A religião que uniria o mundo não seria chamada de budismo, seria chamada Honge Myoshu. Myoshu significa seita maravilhosa e Honge significa discípulos originais, uma alusão aos bodhisattvas que, no 15º capítulo do Sutra do Lótus, emergiram da terra para propagar e proteger o Sutra. Em 1914, em um esforço para dar uma base institucional à sua visão dos ensinamentos de Nichiren, como fundamento para um forte nacionalismo japonês, Tanaka fundou o Kokuchukai, ou Sociedade Pilar da Nação, extraindo o nome da declaração de Nichiren, serei o pilar do Japão. O patriotismo de Tanaka foi levado a extremos violentos pelo autoproclamado sacerdote budista Inoue Nisho, 1887-1967, que frequentou a Academia Kokuchukai de Tanaka, mas considerou seu nacionalismo demasiadamente tímido. Alegando falsamente ser um sacerdote de Nichiren, ele estabeleceu o Risho Gokokudo, literalmente templo para proteger a nação pelo estabelecimento da verdade, onde trouxe diversos jovens oficiais da Marinha para sob sua influência. Em 1930, ele formou a chamada Liga de Sangue, Ketsumeidan, que buscava restaurar o poder supremo ao imperador e, por fim, a influência ocidental no Japão. O senso de destino do grupo parece ter sido consolidado durante uma reunião em 1930, na qual Inoue lia em voz alta a importante obra de Nichiren, composta na ilha de Sado, Abertura dos Olhos. Quando ele alcançou a famosa passagem Eu serei o pilar do Japão, eu serei os olhos do Japão, eu serei o grande navio do Japão, este é meu voto e eu jamais vou abandoná-lo, né? Ocorreu um terremoto. Os seguidores de Noé tomaram isso como um presságio de que eles próprios eram os bodhisattvas que emergem da Terra no capítulo 15, os bodhisattvas a quem o Buda confiou a sua preservação do Sutra do Lótus. Em 9 de fevereiro de 1932, membros da organização assassinaram o ministro das Finanças e um proeminente líder empresarial, dois dos 20 nomes constantes em sua lista de alvos.
Em 15 de maio daquele ano, o primeiro-ministro foi assassinado a tiros por 11 oficiais da Marinha. Eles também pretendiam matar Charlie Chaplin, que estava no Japão à época, mas ele estava assistindo a uma luta de sumô. Vamos parar por aqui. Já teve sangue demais já por hoje, né? Aqui. E aí, pessoal, comentários? Só realmente para finalizar ali o capítulo 5, né? Eu acho que é um capítulo bem longo, bem até maçante, de certa maneira, né? Ele afirmou, reafirmou várias vezes, né, sobre Burnoff, as traduções, os volumes que ele escreveu. No final falou um pouquinho sobre Kern, né, que também é um outro tradutor bem importante. E mas eu acho que a conclusão foi bem clara assim para a gente, né, de que o budismo como a gente conhece hoje, né, como eu também venho falando, é uma obra, né, de pensadores intelectuais europeus, né, que moldaram, né, aquilo que a gente conhece por budismo atualmente aqui, né? Então, eles que entenderam que o Buda da primeira metade do Sutra do Lótus é o Buda verdadeiro, né? E que o Buda da segunda metade seria um Buda falso, um desenvolvimento tardio da doutrina budista. Eles que definiram, né, que a escola do Sri Lanka, né, que seria o Theravada, que seria a escola legítima. E a gente ainda sente, né, essas repercussões desse tipo de pensamento daquela época ainda nos dias de hoje, né? Então, hoje em dia já se sabe, né, academicamente, que nada disso de fato é verdade, né, que ah, os textos Mahayana muitas vezes foram compilados ao mesmo tempo que textos do budismo mais antigo, digamos, né, do budismo Pali, né, e que não existe essa relação, essa hierarquização, né, e eu acho que quando o Kern ele fez a tradução dele, ele colocou de maneira bem clara, né, que o Sutra do Lotus é o ensinamento mais importante, né? Não cabe aqui discutir por quê, mas que muitas pessoas, né, na Ásia assim o consideram, né? Então, isso foi o que ele escreveu. Então, eu acho que isso ecoa bastante, porque ainda hoje, né, a gente vê bastante vistas, né, de outras escolas principalmente, né, que falam, mas o Sutra do Lotus é um sutra tardio, né? Como já devo ter comentado com vocês, né, uma vez um monge zen aí tentou entrar em debate comigo dizendo que o Sutra do Lotus tinha sido composto na China, né, sendo que o próprio Zen adota o Sutra do Lotus e o reverencia, né? Então, uma coisa completamente absurda. E ainda hoje a gente vê, né, algumas pessoas olhando com desdém, né, para os ensinamentos do budismo Mahayana. Então, enfim, né, são coisas que reverberam ainda hoje, né? Assim como, né, ainda hoje reverbera a imagem de Nichiren que se formou na época da Segunda Guerra Mundial, né? Então, ainda hoje ah, é possível encontrar, né, em livros acadêmicos, livros mais sérios aí, né? Não livros sectários, mas livros de teoria mais imparciais, né, de que Nichiren Shonin era um tipo de um radical, fundamentalista, ultranacionalista, né? Então, essas coisas que o texto fala aqui, né, de fato aconteceram no Japão, né? Essa, essa ideia, né, de evocar o budismo, né, chamavam até de budismo imperial, né, colocando o imperador numa figura principal, né, na tentativa de resgatar o budismo dessa situação de ostracismo que foi colocado, né, em favor quando o Estado se colocou em favor do shintoísmo, né? E, enfim, né, eu acho que, ao meu ver, assim, o século XX, né, o início do século XX foi um desastre, né, para o Japão, em, em vários espectros, né? Então, tanto na parte religiosa, social, política, humana, né? Então, esse início, né, essa primeira metade do século XX aí foi horrível para o Japão
e culminou, né, com, com as duas bombas nucleares, né? Então, Hiroshima e Nagasaki, né, que veio para coroar, digamos assim, né, essa sucessão de coisas que vinham acontecendo ali, né? Então, eu acho que é importante a gente saber isso, né? A gente saber disso, porque muita gente tem essa ideia, né, de que o budismo é uma religião limpinha, né? É uma religião que não tem nenhum problema, que nunca fez nada de errado, né? E quando é pelo contrário, né? Toda religião, né? Todo pensamento, imagina 2.500 anos de história, 2.000 anos, né, de história, como é o budismo, como é o cristianismo, respectivamente. Claro que tiveram problemas, claro que tiveram distorções, claro que enfrentaram situações adversas, né? E isso me lembra bastante uma fala que o Pondé, né, Luiz Felipe Pondé falou uma vez, né? Ele é muito sarcástico assim, né? Mas ele falando que os budistas eles adotam o budismo light, né? Ele chamava o budismo light. As pessoas só querem a parte bonitinha, fofinha, né? De paz, amor, né? As pessoas querem ir para um retiro, ficar lá no retiro, meditando e tal, fazer uma viagem cara, voltar, dizendo que agora são elevados espiritualmente, mas só que as pessoas não estão dispostas a abraçar o lado B, né? Esse é o lado A, né? As pessoas não estão dispostas a abraçar o lado B, né? E nesse lado B está incluído tudo isso aí que o texto falou, né? Então a gente tem que saber disso, né? Eu acho que é muito importante a gente saber. E o próprio Tanaka Chigaku, né? Ele começou a estudar para se tornar um monge Nichiren Shu, né? Mas ele, porque assim, né? Naquela época só tinha Nichiren Shu, né? Existiam outras escolas, outros templos, né? Com linhagens mais ou menos diferentes e mas todas se denominavam Nichiren Shu, né? Essa ideia de, vamos dizer assim, de divisão por CNPJ, né? É um pouco recente, né? Ainda é no período Meiji aí, mais ou menos nessa mesma época, né? Uma tentativa de organizar, né? Porque primeiro o governo Meiji tentou destruir o budismo no Japão, né? Até o Acer aqui, não sei quem que é, escreveu, né? O Shintoísmo era imposto a todos, as escolas budistas, cada uma querendo defender a sua visão. É isso aí. O- Então, me perdi onde eu estava. Deixa eu tentar voltar. Então, todas as escolas se chamavam Nichiren Shu, né? Então, o Tanaka Chigaku, ele começou a estudar, né? História do monge Nichiren Shu, e ele realmente ficou horrorizado com a história do Shakubuku, né? Porque ele acreditava que o Shakubuku era o caminho certo, né? E os... Ah, tá, o Acer é... Aí, tá bom. E o... Ah, tá, agora eu tô vendo ela na câmera aqui. Pronto. E o... Então, aí ele ficou horrorizado com essa história do Shakubuku, né? Ele achava que o Shakubuku era o caminho certo, né? Que Nichiren Shonin tinha instituído o Shakubuku como o caminho certo. Só que o Shakubuku não é esse Shakubuku limpinho que a gente tá... Que o pessoal da Sakugakai gosta de falar, converter e tal, né? Não é isso, né? O Shakubuku que ele defendia era levar o budismo na base da guerra, se precisasse, né? Realmente os países Quem nunca invadidos. leu no japonês, né? Que dizer Shakubuku, você pegar os dois kanjis que eu coloquei aqui, dá para ver que a situação de guerra que ele impõe. Sim, ele é uma questão de subjugar, né? É realmente subjugar, dominar, né? Mas só que a ideia original do Shakubuku, que Nichiren Shonin coloca, né? Ele mesmo escreve, é que a prática do Shakubuku é a prática do Bodhisattva jamais desprezar, né? Ou seja, você se prostrar perante as outras pessoas, né? Com respeito, com reverência, mesmo que você vá apanhar, né? Mas que você encare a situação de peito aberto. É isso ele fala. E assim, quando ele fala em subjugar e dominar, né, essa prática de você se reverenciar todas as pessoas, que a gente chama Tangyo Rai, né, é uma prática de a gente subjugar a nós mesmos, em primeiro lugar, o nosso próprio ego, né, nossas próprias ideias referentes a quem nós somos. Né? Então, nós reverenciamos todas as pessoas e também o Buda que existe dentro de todas as pessoas. Né? Então, esse é o primeiro aspecto. Né?
E o segundo aspecto que Nichiren Shonin falava, dessa conversão agressiva, né, era porque ele enxergava uma situação de emergência naquela época, né, de um país, de um gente fala país, né? Mas também país é um conceito atual, moderno, mas enfim, né? De um Japão que era assolado por guerra, por problemas sociais, naturais, né? Toda ordem de doenças, né? Então, ele via uma situação de emergência, né? Ele via uma situação que as pessoas precisavam tomar um rumo rapidamente, né? Então, é mais ou menos quando você vê o teu filho colocando o dedinho na tomada, assim, né? Você não vai lá e vai falar, filho, olha só, veja bem, né? Não coloca o dedo na tomada, né? Você vai lá e você vai arrancar a mão na hora dali, né? Ou a criança vai atravessar a rua, ou alguém que você gosta tá atravessando a rua tá vindo o carro, você vai empurrar, você vai gritar, você vai xingar, você vai fazer qualquer coisa, né? Então, o Chacubuco ele tem essa conotação mais direta, até, talvez mais agressiva, mas como uma manifestação da compaixão, né, e de uma situação emergencial, né, ou seja, as pessoas, principalmente, né, quando o Nietzsche escreveu, né, no Tratado sobre a Escolha do Tempo, que o Chacubuco deveria ser usado em um país onde já existe o budismo, né, onde o budismo já está institucionalizado, onde todo mundo já conhece os ensinamentos e optam deliberadamente por seguir ensinamentos distorcidos, né? Então, não se aplica a países ou, né, lugares onde o budismo não existe ainda, né? Então ele fala, onde o budismo não existe ainda, você deve ensinar da forma gradual, né? Você vai explicando os ensinamentos provisórios, Mahayana provisório, né? Mahayana verdadeiro, Sutra do Lótus. Você vai introduzindo gradualmente o budismo para as pessoas, né? Então, depende, né, dos critérios do tempo, dos ensinamentos que foram previamente ensinados, do país, né? Várias circunstâncias, né, que a gente deixou, né? Mas só que para ele, no Japão, daquela época dele, realmente era o Shakubuku que era o adequado, né? Mas, novamente, né, movido por compaixão, não pelo sentimento beligerante, né, de guerra e nada disso, né? Não quer dizer que o Tanaka Tigaku talvez não fosse motivado por algum sentimento de compaixão, né? Mas é um amor meio às avessas, assim, né? Tipo, de você querer que, assim, aceitam meu amor, senão eu vou te dar porrada, né? Né? Então, é meio esquisito, né? É um negócio meio... Mas, enfim, né? Tanaka Tigaku, ao mesmo tempo que ele fez essas coisas aí que o texto tá dizendo, ele também promoveu mudanças bem importantes dentro do próprio budismo japonês, né? Porque o budismo japonês, no período, com esse período Meiji, ele precisava se ele precisava se reinventar, né? Com essa ideia do shintoísmo de Estado e tudo mais, né? Ele precisava se firmar, né? Se guardar a sua posição, né? E ele promoveu nisso coisas bem importantes, né? Então, o Tanaka Tigaku, ele desiste de se tornar monge, né? Ele se torna um leigo, ele fica um leigo bastante proeminente, importante, e é ele que abre a esteira, né? Abre as portas para toda a ordem de religiões de inspiração budista e associações leigas budistas, né? Então, por exemplo, Rishoku Sekai, Ryukai, Sokoyakai, todas elas devem ao Tanaka Tigaku alguma coisa, sabe? Porque, por exemplo, ele que criou o casamento budista, né, que não existia no Japão, né, porque, aliás, não existe no budismo, né, não existe um, um monge, né, celebrando o casamento em lugar nenhum, né, mas no Japão isso foi institucionalizado. Outras cerimônias, tipo, de passagem, tipo, por exemplo, um batismo, esses tipos de coisa, né, que visavam as pessoas se introduzirem mais à vida social da comunidade religiosa, né? Ele que desenvolveu. Então, assim, ele foi bem importante em uns aspectos, mas em outros foi bastante controverso, né? E o mais interessante é que tiveram pessoas que acharam que ele não era radical o suficiente, né? E que propuseram mais radicalismo, né? Então, enfim, né? Essa é a problemática do budismo japonês e principalmente do budismo Nichiren no século XX, né? Primeira metade do século XX. O Yuri perguntou aqui, né, o que que é Kaidan, né? Kaidan é a plataforma de onde se recebe os preceitos, né? Então é o local onde se recebem os preceitos.
né? Então, Kai é preceito, Dan quer dizer, tipo, plataforma, né? Mas é o local onde as pessoas se tornavam monges, né? E aí, pessoal, mais algum comentário? Dúvidas? Mais nada? Essa parte que ele fala do som de uma mão batendo nas palmas, Uhum. que isso aí é uma prática zen, né? Do caso, assim, no caso, eu estudei essa semana. Na primeira vez que eu li o livro, eu não tinha entendido. Agora que passou essa parte aqui, agora ficou muito melhor, assim, Sim, agora que eu entendi essa parte. sim. É porque esse monge que discursa nessa Conferência Mundial das Religiões, ele é um monge zen, né? Mas ele é um monge Rinzai, né? A gente aqui do Brasil está mais acostumado com o Sotô, né? Mas ele é Rinzai Zen, né? Outra escola. E essa escola, ela é famosa por esse tipo de koan, né? O que que é um koan, né? Koan são afirmações que desafiam o pensamento lógico, racional, né? Então, assim, quando falar qual é o barulho da mão quando bate palmas com uma mão só, né? Qual é o barulho que se faz quando se bate palmas com uma mão só, né? Então, tipo, a ideia era o mestre perguntar isso para os discípulos eles transcenderem a questão intelectual, racional, para conseguir acessar, né, a própria iluminação, né? Então, os mestres eles testavam os seus discípulos com esse tipo de pergunta, né? E aí, assim, eles validavam o grau de entendimento, né, que os discípulos tinham. Então, esse koan, né, da palma batendo o som de uma mão batendo palmas com uma mão só, né, é um koan bem famoso, né? E o que ele fala assim que nessa conferência, né, ao invés desse monge falar sobre koans e tal, ele fala justamente sobre a aproximação do budismo com a ciência, né? Então, bem interessante, na verdade, né? E é uma pena que na época o budismo Nichiren tivesse mais atrasado, digamos, né, do que os demais, né, de não só não ter entrado na conferência, como também ter feito esse papelão todo, né? Ter brigado com todo mundo, e, enfim, né? Mas sabe, isso é uma coisa muito característica do budismo Nichiren, né? Porque como eu já falei em outros momentos, né, quando chegaram os padres jesuítas no Japão no século XVI, né, a maior parte das escolas aceitaram, acharam legal, receberam e tal. Os únicos que atacaram de fato foram os monges. Na época não chamava Nichiren Shu, né, chamava Rokkeshu, né, Rokke que vem do Sutra do Lótus, né. Então foram os únicos que de fato fizeram uma frente, né, com os padres, né. E o budismo Nichiren sempre foi, de certa maneira, um pouco mais reacionário, sabe? Mais conservador, né? Então, por exemplo, quando tem essas medidas do governo Meiji de acabar com o celibato, acabar com a proibição de comer carne e tal, vários monges nichiren se opuseram frontalmente a isso, assim, tipo, dizendo que era um absurdo que isso fosse extinguido, né? Então, é uma problemática, né? Que a gente também tem que saber, né? Uma coisa que realmente existiu, mas, sabe, eu acho que da mesma forma quando a gente lê Nichiren Shonin sem entender muito bem o espírito dele, a gente pode pensar que ele é radical, né? Intolerante. A gente, quando olha para esse tipo de atitude desses outros monges mais recentes, a gente pode também pensar, né? Que foram radicais, intolerantes, mas eu acho que dá para entender, sabe, a motivação deles, né? Então, esse é meio que o estilo, né, da nossa escola de falar, de agir, né, mas que precisa ser, na minha opinião, né, isso tudo é minha opinião, né, mas precisa ser adaptada com o tempo, né, precisa ser modernizado. Eu acho que já hoje em dia já é bem modernizado, né? Então tiveram, por exemplo, esses expoentes, né, a, Sa- a Satsu, não, Nisatsu Arai, né, que foi um monge, Honda Nissho, né, que foi outro monge importante, né, da escola Nichiren do século XX, né,
Então, todos eles tentaram, né, fazer uma abordagem mais suave, né, tentar introduzir o budismo em Nichiren no século XX de uma maneira mais adaptada ao tempo, né? Mas é bom, é isso. É uma história, na minha opinião, bem interessante e que é importante que a gente saiba, né? E que, como eu falei, né, é o que pavimentou o surgimento aí dessas novas religiões que a gente conhece, né, Sokorakai, etc., né? Que muitos de vocês, inclusive, vieram de lá, né? Então, eu acho que muitas vezes as pessoas têm uma ideia completa, né, parcial, porque muita gente pensa assim, ah, nossa, só cai surgiu lá um professor que foi preso e ele resolveu mudar o mundo através da educação e tal. Não era bem assim, né? Não era bem desse jeito, né? Tinha todo o contexto, tinha todo, né? Então, fizeram uma campanha lá e converteram não sei quantas mil pessoas e tal, mas todo mundo já era budista, todo mundo já praticava budismo chinês, sabe? Não é uma conversão, assim, sabe? Então tem todo um contexto social que eu acho que é importante a gente levar em conta, né? Bom, é isso então, pessoal. Se não temos mais dúvidas, podemos encerrar por aqui. Agradeço a presença de todos vocês. E para finalizar, eu queria recitar o Daimoku 3 vezes, então, por favor, me acompanhe. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Namu Myoho Renge Kyo. Muito obrigado a todos. Uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.